Bom dia, gente. Bom dia aos colegas dos demais estados. Nós hoje vamos começar, na aula de hoje, e o Luciano vai continuar na aula dele, o último capítulo do livro, cujo título é Equações Algébricas. Então, equações algébricas, tá, são equações da forma P de x igual a zero, tá, onde P é um polinômio, mais precisamente uma função polinomial. Tá? Depois, durante a aula, vou falar brevemente sobre essa distinção sutil entre polinômio e função polinomial, mas por enquanto a gente não precisa se preocupar com isso. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é que essa função P, tá, é uma função definida por uma expressão desse tipo, quer dizer, é uma soma de potências da variável x multiplicadas por determinados coeficientes, tá? E a gente vai supor que nessa representação esse último coeficiente, o coeficiente do termo de mais alto grau, ou seja, da maior potência de x, tá, é diferente de zero. Então, quando isso acontece, tá, isso que está aqui é chamado um polinômio de grau n. Então, equações algébricas sempre despertaram o interesse aí dos matemáticos de diversas eras, diversas gerações. Por várias razões. Primeiro, porque equações algébricas aparecem de maneira muito natural quando você tenta resolver problemas reais, quer dizer, problemas, principalmente problemas que vêm da geometria. Então, tipicamente, eles recaem, tá, numa equação que é uma equação dessa forma. Tá? Então, só para exemplificar, e fazendo até uma conexão com a lista de exercícios de ontem, tá? Vamos ver o seguinte problema. Digamos que você saiba que dois lados de um triângulo medem 10 e 12, e sua área, sua do triângulo, naturalmente, é 36. E a pergunta é, qual é a medida do terceiro lado? Então, esse problema pode ser resolvido, tá, de muitos modos. Tá? Aliás, eu vou começar a discutir esse problema agora, tá? Mas eu gostaria de incorporá-lo à lista de exercícios de hoje à tarde para vocês terminarem, tá, e discutirem soluções alternativas, tá, aí para esse problema, maneiras de abordar esse problema. Uma forma, tá, é lembrar do seguinte: eu sei como calcular a área de um triângulo conhecido os três lados, certo? Tem uma fórmula para isso. Essa fórmula estava na lista de exercícios de ontem, para ser deduzida utilizando a matriz de Gram. Tá? Por outro lado, acredito que vários de vocês conheçam essa fórmula na forma como normalmente ela é apresentada, tá, nos livros didáticos. Em geral, essa fórmula tem um nome até, né? Qual o nome que tem essa fórmula
da área do triângulo em função dos lados. É chamada fórmula de Heron, que, escrita de uma maneira mnemônica, ela costuma ser escrita desse modo, né? Onde P é o semiperímetro, tá? Então, esse P é A mais B mais C sobre 2. E aí, cada uma dessas expressões, quando você faz P menos A, por exemplo, o que esse negócio vai ser? Então, vai ser A mais B mais C sobre 2 menos A. Resultado, no numerador vai subtrair 2A, tá? E você vai ficar com uma expressão que é B mais C menos A sobre 2. Tá? Então, cada um desses fatores, o primeiro é a soma das dimensões sobre 2, e os demais são dois lados menos o terceiro sobre 2, tá? Para cada um dos lados. Ok? Então, eu posso obter, tá, uma equação algébrica que resolve esse problema. Tá? Então, qual é essa equação algébrica? Então, eu vou chamar o terceiro lado, tá, de x. Tá? Então, os meus lados vão ser 10, 12 e x. E a equação que eu vou montar, que eu vou obter levando ao quadrado aqui dos dois lados, né? Então, essa expressão que está dentro aqui do radical vai ter que ser igual ao quadrado da área. Tá? E o que vai ser essa expressão? Então, A mais B sobre 2 vai ficar x mais 22 sobre 2. Certo? Depois, P menos A, então se esses eu estou chamando de A, B e C, então o próximo termo que está aqui, que é o B mais C menos A sobre 2, vai ficar 12 mais x menos 10, tá? Então isso vai ficar x mais 2 sobre 2. Tá? Tem um outro termo que vai ser o A mais C menos B. Então vai ficar 10 mais x menos 12, que é x menos 2 sobre 2. E finalmente, qual é o termo que faltou? O B mais C menos A, né? Não, esse já foi. Está faltando qual? A mais B menos C. Então, isso vai ficar 22 menos x sobre 2. Isso tem que ser igual a 36 ao quadrado. Ok? Então, se você efetua essa expressão aqui no numerador, tá, isso vai resultar, tá, em uma equação algébrica, tá, de que grau? Quer dizer, qual é o polinômio que vai estar associado aqui? De grau 4. Tá? Então, esse numerador que está aqui, tá, é um polinômio do quarto grau. Tá? Polinômio do quarto grau, em geral, não é uma boa notícia, né? Mas aqui é. Tá? E aí eu peço que vocês completem o problema, tá? Hoje à tarde, calculem qual vai ser a dimensão aqui do terceiro lado, verifiquem se há mais de uma solução, se a gente tem uma solução só, tá? E também discutam se há outras maneiras aí de abordar esse problema. Tá? Então, o problema foi só para motivar o fato de que equações algébricas, tá? Não necessariamente do segundo grau, que são as equações do primeiro e segundo grau, que são as equações com as quais a gente tem mais experiência, elas aparecem quando você formula problemas, tá, em diversas áreas. Felizmente, tá, as equações algébricas, tá, quando comparadas aí com equações em geral, ela tem uma estrutura, tá, que nos permite, de vários modos, atacá-las aí de forma estruturada, tá? De forma sistemática.
Tá? E a gente vai hoje olhar, tá, algumas dessas propriedades. Tá? Então, antes de prosseguir, tá, eu quero fazer um comentário aí a respeito dessa definição. Tá? Não, primeiro eu defini ali o que é um polinômio de grau n, tá? Mas não falei muita coisa a respeito da natureza, tá, desses coeficientes. Normalmente, quando você está utilizando equações algébricas para resolver um problema do mundo real, tá, esses números que vão aparecer ali são números reais. Tá? Só que convém, por razões aí que vão ficar mais claras aí durante a aula, tá, considerar polinômios sob um ponto de vista mais geral, tá, em que esses coeficientes que estão aí, tá, então os números da 0 até a n, eles possam ser considerados números reais quando a gente deseja, tá, mas também, caso seja conveniente, a gente considerar em maior generalidade que tanto esses coeficientes quanto o domínio da variável x possa ser o conjunto dos números complexos. Quer dizer, o conjunto dos números complexos não foi inventado porque as pessoas queriam, tinham interesse, tá, em achar raízes complexas, tá, de equações. Então, às vezes, aparece essa historinha nos livros didáticos, tá, que os números complexos foram inventados porque as pessoas morriam de vontade de poder resolver uma equação como x2 mais 1 igual a 0, ficavam frustradas porque não podiam resolver essa equação, e aí falam, vamos nos permitir resolver essa equação inventando os números complexos. Não é isso. Tá? Então, se você tem um problema, tá, em que x representa uma variável real, tá, e você chega a essa equação, tá, então a resposta é que não é possível encontrar um valor real de x e pronto, a gente fica satisfeito com isso. Na verdade, os números complexos foram inventados para permitir que você pudesse atacar com maior estrutura equações algébricas de grau maior do que 2. Até 2 não precisa deles para isso. Tá? Então, é nesse sentido que pode ser conveniente, e isso vai aparecer daqui a pouco, por que isso ocorre, considerar a possibilidade desses coeficientes, tá, e da variável x ali na função polinomial, tá, ser um número complexo. Tá? Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. Outro comentário que eu queria fazer, tá, é a respeito da palavra grau. Então, se eu tenho um polinômio como esse, ninguém tem dúvida qual é o grau desse polinômio, não? Então, pela minha definição, eu escrevo como uma soma de potências, tá? E o grau é o expoente de x, tá, no termo de maior expoente, que tem coeficiente diferente de zero. Então, o grau não é 6, porque o termo aqui em x6 tem coeficiente nulo. Tá? Como tem esse grau expoente 5, o grau é 5. Se eu tenho p de x igual a 3, qual é o grau? 0, porque está implícito aqui que esse 3 é um 3x elevado a 0. Né? Então, a gente não escreve a 0 vezes x elevado a 0, mas está implícito aqui que a gente tem uma potência de grau 0. O grau é 0. E agora, qual é o grau? P de x igual a 0. Às vezes as pessoas pensam, polinômios que são constantes têm grau 0. Tá? Mas não está certo isso. Tá? Não é isso que a nossa definição ali está dizendo. Tá? Esse polinômio realmente é constante, mas não está correto dizer que ele tem grau 0, porque, de acordo com a nossa definição, o grau, tá, o termo, corresponde ao termo com coeficiente diferente de zero, de mais alto grau. Então, esse polinômio simplesmente não tem nenhum coeficiente diferente de zero. Então, qual é o grau dele? Então,
uma advertência aí, não pode, tá? Isso vai dar maior confusão aí na teoria, você dizer que ele tem grau zero. Isso não vai funcionar. Tá? Todos os teoremas aqui que a gente vai enunciar depois, tá, vão ficar incorretos, tá, se você chama esse polinômio de um polinômio de grau zero. Tá? Grau zero, tá? De jeito nenhum. Tá? Então, você tem duas alternativas. Tá? Uma alternativa, tá, você pode dizer, sinto muito, não defino o grau desse polinômio. Tá? Então, se você faz isso, tudo bem, mas você vai ter que tomar cuidado na hora de enunciar, tá, determinadas propriedades. Por exemplo, quando se divide um polinômio por outro, tá, comentário aqui, se divide um polinômio por outro, você acha um certo quociente, tá, e acha um certo resto. O que acontece com o grau desse resto em relação ao divisor? Menor. Ah, mas pode ser zero? Pode. E aí como é que você vai falar? O grau dele não está definido. Então, na hora de você dizer isso aqui, você vai ter que dizer que o resto da divisão é um polinômio que tem grau menor do que o divisor, ou então é o polinômio nulo. Dá muito trabalho. Tá? Então, a melhor alternativa, tá, que funciona, tá, é da gente pensar, tá, que esse polinômio, tá, é um polinômio que tem grau menos infinito. Tá? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes por que tem que ser menos infinito ou não menos 1, mas isso é para fazer com que nas propriedades relativas a graus de polinômio, tá, a gente não tenha que enunciar as coisas de forma separada para o polinômio nulo. Tá? De qualquer maneira, tá, a única coisa que eu quero realmente chamar a atenção, tá, é que vocês evitem pensar nesse polinômio, tá, como um polinômio de grau zero. Tá? Isso é um erro grave. Tá? Isso gera inconsistências, tá, que na hora que você vai enunciar certos teoremas, você vai dizer, não dá, isso não está funcionando. Ok? Então, se você não quiser definir o grau, não define. Tá? Se quiser chamar de menos infinito, então eu garanto que, pensando nisso aqui, nenhuma das propriedades que a gente vai enunciar vai ser violada. Tá? Bom, então, uma vez que você tenha, então, definido polinômios, tá, a gente pode operar com esses polinômios. Tá? Então, a gente pode somar polinômios. Tá? A gente pode multiplicar polinômios. E essas operações são operações que os alunos são apresentados a ela desde muito cedo, né? Lá no ensino fundamental. Tá? Ele aprende a operar com termos semelhantes nos polinômios, simplificar esses termos, tá? Fazer a multiplicação via a propriedade distributiva. Não tem muito mistério aqui, tá? Nessas operações. E tem uma outra operação, tá? Que essa às vezes não é muito bem entendida, tá? Que é a chamada divisão ou divisão euclidiana de polinômios. Tá? Então, quando você fala de divisão de polinômios, polinômios se comportam de maneira muito parecida com os inteiros. Tá? Então, no conjunto dos inteiros, tá, nem sempre é possível você dividir um inteiro exatamente por outro. Então, divisão de 7 por 3, tá, não é possível no conjunto dos inteiros, no sentido de que não existe nenhum inteiro que multiplicado por 3 vai dar 7. Mas essa divisão é sempre possível, tá, se você
considera a divisão com o resto. Tá? E com os polinômios ocorre a mesma coisa. Tá? Então, o teorema da divisão euclidiana é o seguinte: dados polinômios d de x e dzinho de x, tá? Onde esse dzinho de x é diferente de zero, existe um único par de polinômios q de x e r de x com o grau de R menor do que o grau de D. Tá, e olha, já estou utilizando aqui a convenção que eu fiz. Tá? Se eu não tivesse feito essa convenção, tá, eu ia ter que dizer com grau de R menor do que o grau de D ou R sendo polinômio nulo. Porque se eu não definir o grau, não poderia colocá-lo aqui. Tá? Já estou tirando partido ali da convenção quando eu enuncio esse teorema. Tais que o polinômio D é o produto do divisor pelo quociente, tá, somado com o resto. Tá? Então, quer dizer, esse teorema é muito parecido com o teorema ligado à divisão euclidiana de inteiros. Né? Então, dados inteiros dzão e dzinho, tá? E para simplificar, a gente pode considerar que dzinho é um inteiro positivo. Tá? Também existe uma única maneira de você escrever o dividendo como quociente vezes divisor mais resto, com esse resto sendo o número entre 0, tá, e dzinho menos 1. Certo? Então, eu não vou entrar em detalhes aí da demonstração aqui desse fato, está feita aqui no livro, tá? Mas um teorema desse tipo, não? É um teorema de existência e unicidade. Então, para você demonstrar algo como esse, você primeiro tem que mostrar que você consegue achar um Q e um R, tá? Qualquer que seja dzão e dzinho. Tá? Então, a existência, tá? A gente demonstra essencialmente exibindo um processo que permite calcular, tá, o Q e o R. Tá? Que a existência, a maneira de você demonstrar isso aí é mostrando que o algoritmo da divisão, não, da divisão de polinômios, que é análogo ao algoritmo de divisão de inteiros, funciona. Tá? Mostrar que ele, quando termina, tá, ele produz um Qzinho, tá, e um Rzinho com essa propriedade. Ok? Aí fica faltando a unicidade. Para demonstrar a unicidade, tá, e isso eu acho que a gente já chegou a comentar alguma vez aqui no curso, nessa realização, quer dizer, a maneira como você demonstra unicidade, tá, em geral, é admitir que você tenha duas possibilidades, tá, de fazer a decomposição, tá, que existam dois objetos com a propriedade aí que você está estudando, tá, e aí mostrar que esses dois objetos, tá, na verdade, tem que ser o mesmo objeto. Tá? Então, para demonstrar a unicidade, você escreve
o D de dois modos como essa expressão dQ1 mais R1, dQ2 mais R2. Tá? E aí, se você subtrai, tá, essas duas expressões, tá, você é levado, já trocando as coisas aqui de lado, você é levado a algo assim. dQ2 menos Q1 vai ter que ser igual a R1 menos R2. De acordo? Então, o que eu fiz foi subtrair, passar uma coisa para um lado, tá? A gente vai chegar a essa expressão que está aqui. Tá? E agora a gente consegue argumentar, tá? Utilizando propriedades aí do grau de polinômios, tá? Por que a gente tem que ter o polinômio nulo dos dois lados. Tá? Olha aqui para Q2 menos Q1. Tá? Eu afirmo que Q2 menos Q1, nessa igualdade, obrigatoriamente tem que ser o polinômio nulo. Tá? E se Q2 menos Q1 for o polinômio nulo, tá? Então ele, quando multiplicado pelo D, também dá o polinômio nulo, e, portanto, o R1 tem que ser igual a R2. Ok? Agora, por que eu digo que Q2 menos Q1 tem que ser o polinômio nulo? Porque se não for, tá, o que acontece com o grau aqui do lado esquerdo da igualdade? Quando você multiplica um polinômio por outro, você aumenta o grau desse polinômio. Certo ou errado? Errado. Quando você multiplica um polinômio com outro, você pode diminuir o grau desse polinômio se você multiplicar pelo polinômio nulo. Quando você multiplica um polinômio pelo polinômio nulo, você reduz drasticamente o grau dele, do grau que ele tinha para menos infinito. Tá? Então, quando você multiplica um polinômio por outro, pode diminuir o grau sim, mas não se ele for um polinômio diferente de zero. Esse é o argumento. Se o Q2 menos Q1 não for o polinômio nulo, tá? Então, essa operação que está aqui resulta em um polinômio que tem grau pelo menos igual ao de D. Dzinho. Já o que eu tenho aqui são dois polinômios de grau menor do que Dzinho. Quando eu subtraio dois polinômios, eu nunca consigo um outro polinômio que aumente o grau. Soma e subtração, no máximo, mantém o grau. Então, se Q2 menos Q1 for um polinômio que não seja nulo, o grau da expressão aqui da esquerda, do polinômio da esquerda, é necessariamente maior do que do direito, portanto, eles não podem ser o mesmo polinômio. Ok? Então, está explicado em maiores detalhes aí no livro, tá? E aí a gente demonstra, tá, essa propriedade. Muito bem. Agora, eu vou começar a discutir o que é realmente o nosso foco, tá? Que é resolver equações algébricas, tá? Equações obtidas igualando um polinômio a zero. Tá? E aí, um comentário aí que eu tenho a fazer sobre isso, tá? É que normalmente, tá, nos livros didáticos, ficam tanto misturados, tá, fatos de duas naturezas. Fatos que são elementares, tá, e que são perfeitamente acessíveis, tá, a alunos do ensino médio, tá, e fatos que que para serem demonstrados exigem técnicas que estão bem além aí do que um aluno do ensino médio conhece. Tá? E muitas vezes isso aí nos livros didáticos é apresentado de uma forma que fica difícil separar o que é elementar e que pode ser demonstrado, tá, de coisas que você tem que enunciar, tá, e postergar essa demonstração para um curso superior, tá, mesmo assim um curso de uma certa especialização. Tá? O que eu estou me referindo aí sobre o que não pode, tá, ser justificado é o famoso teorema fundamental da álgebra. Tá? Exceto pelo teorema fundamental da álgebra, todo o resto, tá, é elementar, tá, e pode ser justificado.
Então, uma propriedade fundamental, que é um teorema que a gente tem toda condição de demonstrar para os alunos, é o seguinte, que alfa é raiz de um polinômio p de x, se isso a c, p de x é divisível por x menos alfa. Ou seja, ser divisível significa, em termos ali da divisão euclidiana, o resto dá zero. Tá? Portanto, existe um polinômio q de x tal que p de x igual a x menos alfa q de x. Esse teorema costuma ser chamado de teorema de... Como mesmo, hein? Acho que normalmente é chamado de teorema de D'Alembert, é isso ou não? Eu acho que é. Acho que normalmente os livros chamam de teorema de D'Alembert. Tá? E esse é a coisa mais importante, tá, que a gente tem para passar para os alunos a respeito de polinômios. Tá? Tem várias consequências. Tá? Uma consequência é que equações algébricas, tá, têm essa estrutura que elas podem ter múltiplas raízes. Tá? Mas, toda vez que você descobre uma raiz, tá, você pode reduzir o seu problema a um problema que, num certo sentido, é mais simples. Porque o grau do polinômio que você vai ter que continuar, no qual você vai ter que continuar procurando as raízes, tá, tem grau menor do que o polinômio inicial. Tá? Isso não é verdade para equações que não sejam algébricas. Tá? Às vezes, uma equação envolvendo funções trigonométricas ou exponenciais, se você descobrir uma raiz, você não tem a menor ideia aí o que vai acontecer com as demais. Tá? Para polinômios, você tem essa estrutura. Tá? Então, tem um lado aqui desse teorema que é óbvio. Qual lado que é óbvio? A ida ou a volta? Então, eu tenho que demonstrar duas coisas aqui nesse teorema. Né? Se é divisível por x menos alfa, isto é, se tem essa decomposição, tá? Então alfa é raiz. Isso é fácil? Essa é a volta. A volta é moleza. Tá? Porque, então, isso que está aqui é óbvio. Óbvio. Porque se alfa, se eu tenho uma decomposição desse tipo, então quando eu faço x igual a alfa, eu tenho 0 vezes q de alfa, que é 0. Tá? Então, se for divisível, é claro que é raiz. Tá? Mas a ida não é tão óbvia. Tá? Então, como é que a gente demonstra, tá, que se alfa, tá, é raiz, então necessariamente eu posso fazer essa decomposição. Esse aqui é o verdadeiro núcleo aqui do teorema. Tá? Isso que é a coisa central. Então, uma maneira de fazer isso, tá? E é incrível como é que muitos livros isso não está bem feito, às vezes se argumenta só com a volta, querendo dizer a ida. Tá? A maneira de a gente fazer isso, tá, é observar, produzir explicitamente, tá, essa decomposição. Não é difícil de fazer. Então, eu vou escrever meu polinômio.
Tá? E vou escrever qual é o valor desse polinômio em alfa. Naturalmente, o valor dele em alfa é a mesma expressão com x substituído por alfa. E agora eu subtraio. Só que, quando eu subtraio aqui, eu estou supondo que alfa é uma raiz. Tá? Então, o que eu estou supondo aqui é que alfa seja uma raiz. Dizer que alfa é uma raiz significa que quando eu substituo alfa em P, o resultado é zero. Então, na verdade, esse lado esquerdo, tá, é o P de x. E o que eu vou ter agora é uma soma onde eu tenho os coeficientes do polinômio original, tá, vezes polinômios dessa forma. Né? Então, cada um dessas parcelas aqui, na verdade, é um polinômio. Que são, essencialmente, a mesma coisa. Tá? São da forma x elevado a n, x elevado a k, se a gente não quiser usar a mesma letra, menos alfa elevado a k. Então, se eu mostrar que todos esses polinômios são divisíveis por x menos alfa, quer dizer, todos eles admitem um fator x menos alfa, eu coloco esse x menos alfa em evidência e tenho a minha decomposição. Tá? Mas será que eles são? Bom, x menos alfa é divisível por x menos alfa, é o próprio. O próximo termo que eu tenho aqui, tá, é x2 menos alfa 2. Isso aí é divisível por x menos alfa? Isso aqui é x menos alfa, x mais alfa. O próximo é x ao cubo menos alfa ao cubo. Isso é divisível por x menos alfa? Termo geral que eu tenho aqui, bom, com cuidado, tá? Eu não estou dizendo que é só porque deu certo para 2 e para 3, então vai ser sempre. Observo que vai valer para todo K. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu estou dizendo que tem um padrão aqui que me dá uma chance, tá, para eu conduzir um argumento, tá, que seja geral, que me satisfaça, que satisfaça aos alunos. O que vai acontecer, então, o que eu estou afirmando é que esse termo genérico, tá, é igual a x menos alfa, que multiplica xk menos 1, xk menos 2 alfa, até x alfa k menos 2, alfa k menos 1. Quer dizer, na verdade, eu não estou afirmando ainda, eu estou conjecturando, tá, de que isso pode ser verdade. Tá? É verdade mesmo? Como é que eu posso me certificar? Fazendo essa conta. Tá? O que acontece quando você faz essa conta, tá, aqui do lado direito? Quando você desenvolve essa conta aqui do lado direito, vai aumentar. Quando você multiplica por x, tá, o efeito é aumentar 1 grau, tá, cada uma das potências de x aqui. Então fica x elevado a k, mais x elevado a k menos 1 alfa, mais x ao quadrado alfa k menos 2, x, alfa k menos 1. Certo? Quando eu multiplico por alfa, o resultado é que vai aumentar de 1 grau a potência de alfa. Então eu vou escrever esses termos aqui, providencialmente,
alinhando os termos de mesmo grau, né? Então, eu vou ter um alfa vezes x elevado a k menos 1, que vai corresponder, tá, a esse termo que está aqui. Tá? Quando eu multiplicar o alfa pelo x elevado a alfa k menos 2, eu vou ter um x alfa k menos 1. Tá? Quando eu multiplicar o alfa pelo alfa elevado a k menos 1, eu vou ter um alfa elevado a k. Resultado. Se eu somo algebricamente esses termos, vai simplificar tudo, exceto x elevado a k menos o alfa elevado a k. Ok? Então, isso aqui é realmente uma identidade, tá? E uma maneira de eu mostrar essa identidade é fazer a conta, tá? Verificar que isso sempre funciona. Tá? Então, realmente, cada um desses termos, tá, é divisível por x menos alfa. Então, eu posso colocar um x menos alfa, tá, em evidência em cada um desses termos. Tá? E isso prova de que tem um fator x menos alfa, tá, em P de x. Ok? Não tem nada de sofisticado. Tem um trabalhinho aqui fazer essa conta, tá? Mas é elementar. Então, isso aí tem consequências importantíssimas. Tá? Consequências, assim, muito importantes, de fato, para o estudo dos polinômios. Tá? A primeira delas é a seguinte. Você, tá, pode fazer esse processo reduzindo, tá, o grau para cada raiz que você descobre. Tá? Mas cada vez que você faz isso, como eu disse, você reduz o grau. Tá? Então, quando você faz esse processo, você vai achar... Se você achar uma raiz alfa 1, você consegue escrever o polinômio, tá, como x menos alfa 1, tá, vezes um quociente Q1 de x. E aí você pode tentar achar uma raiz de Q1 de x. Digamos que você consiga encontrar uma raiz alfa 2. Aí você vai ter essa fatoração. E cada vez que você faz isso, né, então se esse polinômio aqui tem grau n, esse vai ter grau n menos 1, esse vai ter grau n menos 2. Tá? Na melhor das hipóteses, tá, depois de n passos, você chega, tá, a um polinômio de grau 0, constante. Correto? Então, a consequência desse fato é que um polinômio de grau n tem, no máximo, n raízes. Quer dizer, você consegue fazer esse processo no máximo n vezes. E pode, na verdade, esses números aqui que você descobre podem já ter aparecido antes. Tá? Então, pode ser até que você tenha n raízes, mas não tenha n pontos diferentes em que ele se anula. Tudo bem, não importa. Tá? De qualquer maneira, no máximo, tá, eu tenho n raízes e, portanto, no máximo, eu tenho também n pontos distintos, tá, em que ele se anula. Notem que essa propriedade é uma propriedade elementar. Não tem teorema fundamental da álgebra aqui. Depende só dessa observação de que se é raiz, então o fator tem que aparecer. Tá? Uma outra consequência, tá, que é fundamental
um polinômio, eu vou colocar aqui, entre parênteses, tá? Real ou complexo, é identicamente nulo, C só C tem todos os coeficientes iguais a zero. E aí tem um jogo de palavras que confunde muito aí alunos, e eu tenho certeza professores. Polinômio identicamente nulo e polinômio nulo. Tá? Então, o polinômio nulo é esse polinômio que está aqui. Tá? É um polinômio que tem todos os coeficientes iguais a zero. Polinômio identicamente nulo, tá? É um polinômio que tem valor zero, qualquer que seja, tá? A variável x. Tá? Por que isso é uma consequência do que a gente acabou de mostrar aqui? Na verdade, é uma consequência de 1. Por que se um polinômio é identicamente nulo, ele obrigatoriamente tem todos os coeficientes iguais a zero? Se não for zero, estou tentando provar, o que acontece se o polinômio não tem todos os coeficientes iguais a zero? Se ele não tem todos os coeficientes iguais a zero, então ele tem grau. Tá? Ele tem um coeficiente, tem um termo de mais alto grau, tá? Com um coeficiente diferente de zero, ele tem grau. Em grau n, tá? Para algum n maior ou igual a zero. Se ele tem grau, ele tem no máximo n raízes. E aí tem um detalhe, tá? Como o conjunto dos números reais, tá? O conjunto dos números complexos é infinito, tá? Isso significa que você não pode ter um polinômio identicamente nulo se ele tiver apenas um número finito de raízes. Tá? Eu estou falando que isso é importante, parênteses, só vou falar isso durante 1 minuto. Tá? Porque essa propriedade que está aqui, tá, na verdade, tá, ela vale para polinômios que são definidos sobre conjuntos numéricos, tá, que tecnicamente são chamados de corpos. Tá? São conjuntos numéricos em que você possa efetuar soma, multiplicação e divisão. Infinitos. Mas é possível você definir polinômios, tá, sobre conjuntos numéricos finitos, com essas propriedades. E aí não vale esse fato. Tá? É por isso que essa propriedade, que é quase que óbvia, tá? Ou seja, puxa, mas não é claro que um polinômio só pode ser identicamente nulo quando tem os coeficientes todos iguais a zero. Tá? Às vezes, ela é ressaltada porque, em contextos mais gerais, isso aqui pode não ser necessariamente verdadeiro. Quer dizer, todo polinômio nulo tem que ser identicamente nulo, mas a volta pode não ser verdade em alguns contextos. Pronto, fechei parênteses. Depois, se alguém quiser conversar mais comigo sobre isso, a gente fala mais. Tá? Então, uma outra consequência, tá, de 2 aqui, tá, que é também bastante empregada, é que 2 polinômios assumem valores iguais para cada x, e esse x, é claro, cada x real, tá, ou complexo, dependendo aí do universo que você está trabalhando, C só C tem coeficientes respectivamente iguais. Tá?
Ou seja, o que essa observação aqui está dizendo é que só tem um jeito, tá, de dois polinômios, tá, darem o mesmo valor em todo o domínio. Tá? O único jeito, tá, é eles terem exatamente os mesmos coeficientes, da mesma ordem, tá, ou seja, serem exatamente o mesmo polinômio. Isso é uma consequência da observação 2, né? Porque se P de x é idêntico, é igual a Q de x para todo x, isso ocorre se e somente se P de x menos Q de x igual a zero para todo x. Portanto, o polinômio diferença tem que ter todos os coeficientes iguais a zero, e para isso acontecer, os coeficientes de P e de Q têm que ser exatamente os mesmos. Tá? Então, essa propriedade 3 aqui, tá, ela dá origem, tá, a um famoso método para trabalhar com polinômios, que é o chamado método dos coeficientes a determinar. Isto é, se você tem uma identidade, tá, que deve ser satisfeita por dois polinômios, os coeficientes têm que ser exatamente os mesmos. Tá? Então, deixa eu ilustrar esse fato. Para deduzir, nunca sei se Ruffini tem dois M's ou não. Não lembro, só olhando. Dois F's. Então, o algoritmo de Briot-Ruffini, que o Luciano vai falar um pouco mais sobre ele aí na aula dele, tá, é um algoritmo, tá, para você dividir, tá, um polinômio P de x por x menos alfa. Tá? Então, vamos supor que eu tenha meu polinômio escrito aqui na forma geral. Então, o que o método dos coeficientes a determinar faz é o seguinte: quer dizer, você quer escrever esse polinômio como esse produto x menos alfa, Q de x, tá, mais R de x. E o que você sabe, tá, sobre Q e R? A única coisa que eu sei são quais são os graus, tá, desses polinômios. Tá? Eu sei, em particular, que o R de x é uma constante, que eu vou chamar de R. Tá? Porque esse resto tem que ter grau menor do que o grau de x menos alfa. Então, qual deve ser o grau do resto? Zero. Errado. O grau do resto não tem que ser zero. O grau do resto ou é zero, ou então ele é o polinômio identicamente nulo, que tem grau menos infinito. Tá? Então, ou ele tem grau zero, tá? Mas quando eu digo que ele é uma constante, eu estou englobando as duas situações. E o Q de x é tal que, multiplicado por x menos alfa, produz o polinômio P.
como esse aqui é um polinômio de grau 1, e esse resultado é um polinômio de grau n, o Q de x tem que ser um polinômio de grau n menos 1. Certo? Então, o P de x é um polinômio da forma Bn menos 1, x elevado a n menos 1, mais, etc. Não vou escrever todos os termos, até chegar a B0. Tá? Então, o que o método dos coeficientes a determinar faz estou nem dizendo que essa seja a melhor maneira aí de fazer o método de Birolfo, não. Talvez seja melhor fazer pela divisão direta. Tá? Estou fazendo isso aí para ilustrar o método dos coeficientes a determinar. Então, o que a gente faz é dizer que a nx elevado a n mais a n menos 1, x elevado a menos 1 mais a 0 tem que ser idêntico, né? Quer dizer, tem que dar o mesmo valor para todo x do que bn menos 1, x elevado a n menos 1 mais b0, x menos alfa mais r. Tá? E agora, o que eu tenho a fazer, tá, é igualar os termos do mesmo grau dos dois lados. Tá? Eu não preciso propriamente efetuar isso, eu tenho que identificar, tá, qual é o termo de grau. Começo aqui com o termo de grau n. Então, no polinômio da esquerda, qual é o coeficiente do termo de grau n? A n. Tá? No polinômio aqui da direita, eu só tenho o termo de grau n quando eu faço esse produto aqui, né? X elevado a menos 1 por x. Tá? Então, a n é igual a bn. Logo, a minha conclusão aqui é que o bn menos 1, desculpe, é igual a n. Tá? Normalmente, a gente arruma os resultados que vão aparecer aqui no algoritmo num quadro desse tipo, né? Que você escreve aqui os coeficientes do polinômio original, tá? Coloca aqui o alfa, tá? E aqui vão aparecer o bn menos 1, bn menos 2, b0 e o r, tá? Vão aparecer, tá, aqui na linha de baixo. Então, o que a gente acabou de descobrir foi que esse número, tá, é o que vai produzir o bn menos 1 que está nessa posição. Tá? Então, o bn menos 1, a gente tem baixando aqui o an. Tá? Agora, vamos ver o que acontece com o termo de grau n menos 1. Aqui é a n menos 1. Agora, como é que eu vou produzir, tá, um termo de grau n menos 1 aqui do lado direito? De dois modos diferentes. Tá? Multiplicando esse termo de grau n menos 1 pelo menos alfa. Então, isso vai dar menos alfa bn menos 1. Certo? Mas aparece também um termo de grau n menos 1 quando eu multiplico esse termo que eu não escrevi aqui pelo x. Certo? Então, que termo é esse que está aqui? É o bn menos 2. Então, daqui eu tiro qual é o valor do bn menos 2. Bn menos 2, tá, é alfa bn menos 1 mais a n menos 1. Tá? Que corresponde a fazer essa coisa que a gente está acostumado a fazer no algoritmo de Birolfo, né? Multiplica o alfa por esse número,
soma com esse que está aqui, e o resultado é o Bn menos 2. Ok? E é claro que a partir daí, tá, esse negócio vai prosseguir. Eu vou só mostrar o que acontece, tá, com o termo de grau zero. Então, quando você tiver chegado... então, note que quando você olha o termo de grau n, você acha o Bn menos 1. O grau n menos 1, você acha o Bn menos 2. Tá? Aqui no de grau 1, você vai ter achado o B0. Então, você vai estar nesse ponto aqui. Tá? Então, nesse último termo, a gente vai ter A0, que é o termo de grau 0 aqui, tá? Igual, onde é que aparece o termo de grau 0 aqui? Menos alfa B0 mais R. Daqui sai que o R é alfa B0 mais A0. Quer dizer, é o mesmo processo. Você multiplica o alfa por B0, sempre isso. Soma com A0, aqui multiplica, aqui soma, e o resultado vai ser o R que vai aparecer lá no final. Tá? Então, para que serve mesmo o algoritmo de Brillouin-Ruffini? Para que vocês usam o algoritmo de Brillouin-Ruffini? Uma maneira prática de dividir por x menos alfa. Tá? O Luciano vai, na verdade, mostrar para vocês que o algoritmo de Brillouin-Ruffini é útil para outras coisas. Tá? Não é útil só quando você quer dividir um polinômio por x menos alfa. Ele certamente é um ingrediente importante, tá? Quando a gente está resolvendo uma equação polinomial através da descoberta de uma sequência de raízes. Tá? Porque ele permite, através desse processo, você efetuar essa divisão. Então, no caso de alfa ser uma raiz, esse número que vai estar aqui vai ser 0. Tá? E aí, quando esse número é 0, você pode prosseguir no mesmo quadro, tá? O processo de eliminar outras raízes, trabalhando agora com os coeficientes do novo polinômio. Tá? Então, ele é prático realmente para reduzir sucessivamente o grau de um polinômio à medida que você descobre raízes. Mas o Luciano vai falar mais aí sobre esse uso do algoritmo de Brillouin-Ruffini. Eu quero aproveitar aí os 5 minutos aí que faltam para falar sobre o teorema fundamental da álgebra, que é o último ingrediente para completar esse quadro aí relativo aos polinômios. E esse não é elementar. Tá? Aliás, é uma coisa que eu sempre digo, quer dizer, quando eu era aluno aí de ensino médio, tá, eu achava que essa coisa de chamar isso aí de teorema era uma brincadeira. Tá? Parecia para mim que era o axioma, porque todos os livros tinham isso aí, mas não tinha nem sombra de que tinha uma demonstração, onde é que ele vinha, qual a história. Tá? É realmente complicado se falar sobre esse teorema, tá? Porque ele é um teorema sim, mas ele não é um teorema da álgebra. Tá? Na verdade, é um teorema da análise complexa. Tá? Aí no livro tem uma seção que a gente dá uma ideia de como é que pode ser feita essa demonstração, que na verdade é uma aplicação do conceito de continuidade, tá? De que funções contínuas, mesmo sobre os complexos, tá? Tem que ter uma raiz quando definida sobre o intervalo. Tá? Então, é um teorema de análise, na verdade. Tá? E ele completa, tá, esse quadro, tá? E
explica por que usar o universo dos complexos é conveniente quando você está trabalhando com polinômios. Não é porque, na maior parte dos casos, você esteja realmente querendo as raízes complexas, mas é porque, com as raízes complexas, tá, o quadro fica completo, tá, no seguinte sentido. Tá? Então, o teorema fundamental da álgebra, o que ele diz é que todo polinômio complexo de grau maior ou igual a 1 vou colocar desse modo, se anula para algum x complexo. Claro que eu estou falando polinômio complexo. Pode ter todos os coeficientes reais? Pode. Números reais fazem parte aqui dos números complexos. Então, se aplica aos polinômios em que todos os coeficientes são reais. Mas, o que esse teorema garante é que esse polinômio, tenha ele coeficientes reais ou não, tá, ele sempre se anula, tá, em algum ponto. Então, eu estou até usando essa nomenclatura porque ele é um teorema de análise. Tá? O que ele mostra é que existe x tal que p de x igual a zero. Tá? Agora, o teorema fundamental da álgebra, tá? Junto com o que a gente fez, tá, a partir do teorema de D'Alembert, ou seja, se é a raiz, então tem um fator, tá, tem um corolário, uma consequência, tá, que essa, tá, é fundamental para teoria das equações algébricas. Que diz o seguinte: todo polinômio complexo de grau n admite uma fatoração. Vamos chamar esse polinômio de p de x aqui. P de x igual a uma constante x menos alfa 1, x menos alfa n, que é única a menos da ordem dos fatores. Ou seja, nesse sentido, a gente diz que o polinômio tem n raízes, tá? Que podem ser distintas ou não. Ele não necessariamente se anula em n pontos distintos. Tá? Esses n pode até ser o mesmo, tá? Mas o número de raízes é n no sentido de que a gente tem uma fatoração em n fatores. Tá? Por que isso? Por que isso é verdade? Pega o polinômio. Tá? Você tem aqui o polinômio p de x de grau n. Então, esse polinômio pode ser escrito como x menos 1 q de x. X menos alfa 1 q de x. Tá? Necessariamente. Por quê? Porque ele é um polinômio. Estou supondo que esse grau aqui é um grau n maior ou igual a 1. Tá? Então, pelo teorema fundamental da álgebra, tá, ele se anula em algum ponto. Chama esse ponto que ele se anula de alfa 1. Se anula em alfa 1,
tá? Por causa lá do que eu tinha mostrado antes, ele pode ser fatorado. Tá? Esse polinômio que está aqui tem grau n-1. Se por acaso n-1 tiver chegado a zero, tá? Acabou o processo, tá? E eu tenho já uma fatoração com um único termo, tá? C vezes um único termo, que é a que vale para polinômios de grau 1. Se não, eu aplico o teorema fundamental da álgebra. Então, o que eu fiz aqui foi aplicar o teorema fundamental da álgebra. Agora, aplico o teorema fundamental da álgebra de novo para o Q de x. Ele tem que ter uma raiz, se ele tem grau pelo menos 1. Então, ele, por sua vez, pode ser fatorado em x menos alfa 2, Q2 de x. Se o grau aqui é n-2. Se o n-2 já for zero, parou e a gente conseguiu mostrar o que está ali. Tá? Se não, se ele não for uma constante, prossegue. Então, esse processo vai até você chegar a uma constante. Tá? Aplicando sucessivamente o teorema fundamental da álgebra, tá? Até que você chega a um ponto em que você chega aqui a um Qn de x que tem grau zero. Se ele tem grau zero, ele é uma constante, que é o C que a gente tem ali. Ok? Então, o teorema fundamental da álgebra aparece nesse ponto. Tá? Até a única diferença é que sem o teorema fundamental da álgebra, por exemplo, se você tem polinômios onde você só se permite utilizar o universo dos reais, esse processo pode terminar em um determinado ponto. Tá? Você pode chegar aqui a um polinômio que, se você está considerando exclusivamente números reais, não dá para prosseguir porque ele não tem raízes. Tá? Com os complexos, ele vai até o final. Isso tem uma consequência, tá? Que às vezes a gente não pensa. Uma consequência disso que está aqui, tá? Um outro corolário, que eu não vou escrever por extenso, é que você, uma vez que você tenha essas n raízes, quer dizer, uma vez que você possa escrever o polinômio nessa forma fatorada, você pode estabelecer relações entre os coeficientes dos polinômios e suas raízes. Veja bem, você só pode fazer isso, tá? Porque o polinômio é escrito de maneira completa, tá? Na forma fatorada. Então, se você insiste, não, eu só quero trabalhar com números reais, então você não pode ter relações gerais entre coeficientes e raízes, porque a fatoração não vai até o final. Então, se eu der um polinômio para você e perguntar qual é a soma das raízes reais desse polinômio, ferrou, não sei. Tá? Um polinômio genérico, a menos que eu consiga mostrar que todas as raízes são reais, não sei, só resolvendo, achando todas as raízes reais e somando. Tá? As relações entre coeficientes e raízes, tá, que estão no livro, vocês vão trabalhar aí também na lista de exercícios aí com elas, só são válidas, só podem ser enunciadas porque, graças ao teorema fundamental da álgebra, tá, a gente tem esse resultado que diz que toda equação, todo polinômio, quando você considera as raízes reais e complexas, considera todas as raízes, tá, pode ser fatorado completamente. Ok? Bom, vamos parar por aqui. Vamos trabalhar com alguma coisa disso aí na aula de exercícios e o Luciano vai usar aí esse arcabouço para fazer coisas mais concretas, aí, práticas aí, com polinômios. Tá?